Nas páginas das Escrituras Sagradas, desenrola-se a história de um povo escolhido, mas e se essa verdade, até agora, permaneceu além da sua compreensão? Quantas vezes, ao mergulhar nas narrativas bíblicas, você conseguiu discernir os sinais que apontam para uma missão especial confiada ao povo negro? Por séculos, essa verdade foi encoberta pelo véu do esquecimento, distorcida e apagada da memória coletiva da humanidade. A história do povo negro na Bíblia tem raízes muito mais profundas do que se costuma acreditar. Hoje, o véu do mistério será levantado sobre uma narrativa capaz de subverter concepções estabelecidas. É surpreendente, mas a missão do povo negro na Bíblia permaneceu nas sombras por séculos, e isso não é uma coincidência. Nos textos sagrados há passagens, personagens e profecias que apontam para um destino divino, mas eles foram como que intencionalmente silenciados, como se um véu impenetrável tivesse sido lançado sobre uma das mais inspiradoras histórias de fé, resistência e esperança gravadas na Palavra de Deus. Você está pronto para removê-lo agora? Reflita. Por que a história do povo negro sempre foi apresentada de forma fragmentada, como se sua importância fosse secundária? Por que personagens africanos na Bíblia muitas vezes acabavam na periferia da narrativa, contentando-se com o papel de figurantes? A resposta é clara. Essa poderosa verdade foi ocultada, pois carrega um potencial transformador. Descobrir o papel do povo negro na Bíblia equivale a encontrar uma herança espiritual única, a compreender que na história e no sangue desse povo pulsa uma missão divina. Imagine por um instante que as menções aos descendentes de Cuxa, Etiópia, Egito e outros povos africanos na Bíblia não são meros episódios aleatórios. Cada menção tem seu peso, cada profecia referente a essas terras fala de algo muito maior. O povo negro não é apenas um personagem episódico da história bíblica. Ele é uma parte intrínseca do plano de Deus. Ao ignorar esse fato, o mundo como que fechou os olhos para um dos capítulos mais importantes da história da fé. Quantos sabem que a rainha de Sabá que visitou o rei Salomão veio de um reino africano? Ou que Simão de Cirene, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, era negro? Esses personagens não apareceram por acaso nas páginas da Bíblia. Eles carregam símbolos de força, devoção e propósito. Mas por que essas histórias não são contadas com a mesma pompa que as outras? A quem interessa que essas verdades permaneçam nas sombras? Talvez você já tenha se perguntado por que, ao longo dos séculos, houve tentativas de apagar a verdadeira identidade de um povo forjado pela fé, sofrimento e triunfo. Agora é o momento de abrir os olhos e perceber que uma missão sagrada está se revelando e ela está diretamente ligada ao povo negro. Hoje, juntos vamos penetrar em segredos que foram sepultados sob a espessura dos séculos. Vamos nos aprofundar em textos bíblicos pouco explorados, em passagens que testemunham a presença africana e seu papel de liderança na narrativa sagrada. Tentaremos compreender por que Deus escolheu esse povo para papéis tão importantes e por que essa história precisa ser contada agora, como nunca antes. A hora da conscientização chegou como nunca antes. Isso não é apenas uma excursão ao passado ou uma curiosidade bíblica, mas uma mensagem viva, um apelo insistente para reconhecer uma verdade inegável e se reconectar com a essência espiritual de um povo que, apesar dos tempos mais sombrios, manteve a fé. Você está pronto para ouvir revelações que antes permaneciam fora do foco? Pronto para desvendar os segredos que as páginas bíblicas guardam sobre o povo negro? Fique conosco, porque o que está por vir desafiará concepções estabelecidas e virará de cabeça para baixo tudo o que você conhecia até agora. Vivemos em uma era de mudanças colossais, onde antigas profecias ganham realidade. No entanto, muitos ainda não percebem a profundidade dos eventos em curso. O que estamos criando aqui não é apenas um vídeo, mas um movimento inteiro, voltado para o despertar da consciência, um mergulho profundo nas Sagradas Escrituras, em busca de verdades que foram intencionalmente distorcidas. E você é uma parte integrante desse movimento. Você já parou para pensar quão profundamente enraizada está a presença do povo negro nas narrativas bíblicas, apesar das tentativas de apresentar a história sob uma luz diferente?
Desde as primeiras páginas da Bíblia, a África e suas antigas civilizações surgem estrategicamente como cenários-chave para o desdobramento do plano divino. Quando mencionamos Egito, Núbia e Cush, não estamos falando apenas de nomes exóticos de textos antigos, mas de impérios poderosos, povos prósperos, culturas espirituais ricas que interagiram diretamente com o povo escolhido e com o cumprimento das promessas divinas. É impossível compreender toda a profundidade da Bíblia sem reconhecer o papel significativo que essas civilizações negras desempenharam ao longo da história da humanidade. Você sabia, por exemplo, que o Egito não é apenas o cenário de famosas narrativas bíblicas, como a libertação de Moisés, mas também o berço de uma sabedoria milenar que serviu de base para a formação e o desenvolvimento do povo de Israel? O Egito era uma potência africana com uma cultura singular, economia forte e espiritualidade que atraía os olhares dos povos vizinhos. Abraão, José e até o próprio Jesus, em diferentes períodos de suas vidas, tiveram uma relação direta com essa terra africana. E isso não é de forma alguma uma coincidência. Cada detalhe registrado na Bíblia tem seu propósito. Ignorar essa conexão é arrancar páginas inteiras da história sagrada. Núbia e Cush são outras grandes civilizações que são repetidamente mencionadas nas Sagradas Escrituras. Cush, descendente de Cam, filho de Noé, tornou-se o progenitor de reinos poderosos que desempenharam um papel importante em eventos históricos e profecias. No livro de Isaías, capítulo 18, há uma menção direta a Cush como uma nação forte e influente. Essa referência indica inequivocamente que Deus não apenas reconhecia essas civilizações, mas também as incluía em seus planos divinos e profecias. Muitos pregadores e estudiosos lhe contaram sobre isso. Infelizmente, apenas alguns. Porque tão pouco se fala a respeito. A resposta reside na forma como a Bíblia foi interpretada e traduzida ao longo dos séculos. Houve épocas em que as narrativas bíblicas foram filtradas através da lente de interesses políticos e culturais, especialmente durante os períodos de colonização e escravidão. A identidade negra foi silenciada, distorcida ou simplesmente ignorada, como se não tivesse importância no plano divino. Mas quando se começa a ler a Bíblia com um coração aberto e um olhar atento, notando cada detalhe, cada menção aos reinos africanos, tudo muda drasticamente. Revela-se uma história de liderança, missão e destino divino para o povo negro. O silêncio em torno dessa história não é apenas uma lamentável omissão. Há um propósito por trás disso. No tecido da criação, nada é por acaso e cada evento tem uma razão profunda. Imagina o poder colossal de um povo que reconhece suas raízes espirituais, que de repente descobre que desde tempos imemoriais ele tem sido uma parte intrínseca do plano divino. Essa revelação desperta uma identidade adormecida, libera uma força inesgotável e acende uma chama brilhante de propósito. É por isso que muitas dessas verdades fundamentais permaneceram ocultas sob o véu do mistério por séculos. Mas agora, neste exato momento, uma oportunidade única se abre para você ouvir algo que pode mudar para sempre a sua percepção não apenas dos textos sagrados, mas também do seu lugar na história da humanidade. O Antigo Egito, berço da civilização, foi o palco onde o Altíssimo manifestou alguns dos mais impressionantes milagres já registrados nos anais da história. Foi no coração da África que Deus demonstrou seu poder ilimitado, libertando o povo de Israel dos grilhões da escravidão. Você já se perguntou por que exatamente esse cenário foi escolhido? Por que não outra nação? O Egito não era apenas um local geográfico, era o maior império de seu tempo, um símbolo de vontade inabalável e o epicentro da sabedoria antiga. Ao agir nesse lugar, Deus deixou uma marca indelével, uma lição que ecoa até os nossos dias. Nenhuma força terrena é capaz de destruir o plano divino e nenhum povo permanece esquecido aos olhos do Criador. Lembre-se da lendária rainha de Sabá, governante de um país africano, supostamente Etiópia ou o sul da Arábia. Ela chegou trazendo consigo tesouros inestimáveis e profunda sabedoria para se encontrar com o mais sábio dos reis, Salomão. Esse encontro histórico não é apenas uma conversa entre monarcas, mas uma profunda conexão entre os povos africanos e a sabedoria divina.
A presença da Rainha de Sabá serve como um poderoso lembrete de que a África sempre esteve conectada aos propósitos mais elevados de Deus, mesmo quando a história tentou retratar o continente como um palco de sofrimento e miséria. Mas por que esses fatos não são amplamente divulgados? Porque a história das pessoas negras na Bíblia não é contada com a mesma insistência que outras histórias. Talvez porque essa narrativa possua um poder transformador. Imagine como a fé de inúmeras pessoas ao redor do mundo seria fortalecida se soubessem que a Bíblia se dirige diretamente a elas, que ela menciona seus ancestrais, que ela reconhece a força de suas raízes. Esta é uma verdade que precisa ser redescoberta, compartilhada e devidamente honrada. O silenciamento dessa parte da história também está ligado aos tempos sombrios da escravidão e séculos de opressão. Por muito tempo, os colonizadores usaram interpretações distorcidas da Bíblia para justificar suas atrocidades, enquanto ocultavam verdades que poderiam libertar os povos africanos e fortalecer sua identidade. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e a verdade sempre encontra um meio de se manifestar. Hoje estamos aqui para dar voz a essa narrativa esquecida, para sacudir a poeira da história e mostrar que as pessoas negras de fato têm uma missão sagrada e desempenham um papel central na grande história da humanidade. Refletindo sobre isso, fica claro que as páginas da Bíblia abundam em alusões. Lembre-se de personagens como Ebed-Meleque, o etíope que salvou o profeta Jeremias de uma morte iminente, ou o eunuco etíope que o apóstolo Filipe encontrou na estrada para Gaza, um dos primeiros gentios a aceitar o cristianismo. Esses personagens não apareceram por acaso nessas histórias. Eles testemunham que Deus sempre demonstrou um cuidado especial pelos povos africanos, que sempre houve um plano maior do que aquele que nos foi contado. Testemunhas oculares contaram histórias que por muito tempo permaneceram nas sombras. A pergunta natural surge: por que essas narrativas foram ocultadas do grande público? Por que não foram ouvidas antes? Não se trata apenas de convicções religiosas, mas da restauração da justiça histórica, da devolução ao povo africano do reconhecimento que sempre esteve presente no desígnio do Altíssimo. Um estudo mais atento do livro de Gênesis, livre da influência da interpretação ocidental, revela um quadro surpreendente. O povo africano não apenas esteve presente na história bíblica desde o início, mas também desempenhou um papel fundamental que muitas vezes passa despercebido. A origem de muitos povos africanos remonta aos descendentes de Noé, em particular à linhagem de Cam, cujo filho Cush, um nome que ecoa na Bíblia como uma indicação direta da África e de seus povos. No entanto, ao longo dos séculos, esses fatos foram distorcidos ou silenciados, como se o objetivo fosse apagar essa identidade. É sobre isso que precisamos falar abertamente, pois ignorar essas raízes equivale a negar uma parte fundamental do plano de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras. O nome de Cush aparece repetidamente nas páginas da Bíblia, e cada menção é carregada de profundo significado. Ele foi o progenitor de povos que habitaram territórios hoje conhecidos como Etiópia, Sudão e parte do Egito, formando civilizações grandiosas e influentes. Ao lermos sobre Cush nas Escrituras, não aprendemos sobre um personagem secundário, mas sobre as origens de reinos que tiveram um impacto direto na história do povo escolhido. O próprio nome Etiópia, em algumas traduções da Bíblia, é usado como sinônimo de Cush. É notável que essas passagens são frequentemente ignoradas em sermões, como se não tivessem importância. Mas vale a pena refletir. Por que isso acontece? Talvez o reconhecimento dessa herança signifique o reconhecimento do valor espiritual e histórico do povo africano, que a narrativa dominante ao longo da história buscou menosprezar. Refletindo sobre o contexto histórico, fica claro como a cultura ocidental buscou reescrever a história bíblica, transformando personagens e povos em imagens distantes de suas origens reais. Com que frequência se encontram representações de personagens bíblicos com traços marcadamente europeus? Como se uma tentativa tivesse sido feita para remover as características africanas da história, a fim de criar uma narrativa que atendesse a interesses políticos e religiosos. Isso não é apenas um detalhe insignificante, mas uma manipulação que afetou a percepção da Bíblia por milhões de pessoas até hoje.
No entanto, a verdade permanece gravada nas páginas sagradas, aguardando ser redescoberta. Aprofundando-nos na história dos descendentes de Noé, vemos que cada um de seus filhos se tornou o progenitor de uma parte específica do mundo conhecido. Cam, pai de Cush, Mizraim, Egito, Put e Canaã, está diretamente ligado à África e ao Oriente Médio. Isso significa que a presença de africanos na Bíblia não é um episódio acidental, mas o início da história humana. Enquanto Sem deu origem aos povos do Oriente Médio e Jafé aos europeus, Cam é a raiz dos povos africanos, desempenhando um papel fundamental nas Escrituras. Isso não atesta que o plano de Deus é muito mais amplo e abrangente do que nos foi apresentado. Quando começamos a entender o contexto bíblico, a leitura das Sagradas Escrituras se transforma, ganhando nova vida. Tomemos, por exemplo, a narrativa da Torre de Babel e a subsequente dispersão dos povos. Não é fascinante imaginar como, a partir desse momento histórico, surgiram diversas culturas africanas? Cidades e impérios inteiros foram erguidos pelos descendentes de Cam, que não apenas construíram reinos materiais, mas também contribuíram para a história espiritual da humanidade. A consciência da grandeza desse fato enche o coração de reverência. Imagine que poder está contido no conhecimento de que uma missão divina está ligada a essas raízes. Infelizmente, a historiografia ocidental frequentemente diminuiu esse papel, apresentando a África como sinônimo de sofrimento ou pecado, o que é uma grosseira distorção da verdade. Sim, existe uma passagem complexa envolvendo Cam e Noé, mas ela foi tendenciosamente interpretada para justificar séculos de escravidão e racismo. Afirmava-se que os descendentes de Cam foram amaldiçoados, o que não corresponde ao sentido literal do texto. A Bíblia fala de uma maldição imposta a Canaã, um dos filhos de Cam, e não a toda a sua descendência. Transformar esse caso particular em justificativa para o menosprezo de um povo inteiro tornou-se uma das mais grandiosas manipulações históricas. Não é assombroso como essa mentira se espalhou. Quantos livros de história, aulas de catecismo e sermões reforçaram a ideia de que as pessoas negras não tiveram um papel significativo nas Escrituras? O objetivo era apagar uma herança espiritual que carrega consigo força, fé e propósito. Mas hoje estamos aqui para trazer à luz o que foi ocultado. Estamos aqui para lembrar que cada menção a Cush, cada referência ao Egito, cada citação sobre a Etiópia carrega uma mensagem clara. Deus sempre olhou para esses povos com um grande propósito. Uma leitura atenta dos livros de Isaías, Jeremias ou Sofonias revela que Deus menciona diretamente esses povos, não como esquecidos, mas como partes integrantes de seu plano. Mesmo nos Salmos, há uma menção à Etiópia estendendo suas mãos a Deus. Como não perceber o sentido sagrado dessas palavras? Como não sentir que essa história é uma mensagem de honra e missão para o povo negro? Quando falamos de personagens negros na Bíblia, é impossível não se surpreender com a importância de seus papéis em momentos cruciais da história sagrada. No entanto, por razões históricas e culturais, a presença desses personagens é frequentemente minimizada ou ignorada, como se suas ações não tivessem significado. Mas com um olhar mais atento, fica claro que muitos desses personagens não apenas estiveram presentes, mas desempenharam papéis espirituais profundos e fundamentais. Um dos exemplos mais marcantes é Simão de Cirene. Você já parou para pensar no significado espiritual de um homem negro de Cirene, uma cidade no norte da África, ter sido escolhido para carregar a cruz de Jesus? Não foi uma coincidência. A ação de Simão de Cirene não é apenas um episódio passageiro no Novo Testamento. Ela carrega um simbolismo profundo. A Bíblia diz que ele foi obrigado a carregar a cruz. Mas na dimensão espiritual, isso representa como o povo negro, ao longo dos séculos, carregou cruzes de sofrimento, opressão e dor, mas também cruzes de fé e perseverança. Há algo profundamente espiritual nisso. Mesmo diante de imposições injustas, existe uma força divina que faz desse povo um instrumento de Deus, assim como Simão foi naquele momento decisivo da redenção da humanidade. Como não sentir o peso e, ao mesmo tempo, a honra contidos nesse ato?
Na narrativa das buscas espirituais da humanidade, um lugar especial é ocupado pela Rainha de Sabá, cuja figura se apresenta em toda a sua grandeza e esplendor. Ela não é apenas uma personagem episódica, mas uma governante poderosa, símbolo de sabedoria, riqueza e influência. Sua peregrinação a Jerusalém, descrita nos livros bíblicos de 1 Reis e 2 Crônicas, foi motivada pelo desejo de conhecer a sabedoria do rei Salomão e atesta a profunda conexão entre os reinos africanos e o conhecimento divino. A visita da Rainha de Sabá tornou-se um evento histórico, marcando o reconhecimento da grandeza do Deus de Israel e o estabelecimento de relações baseadas em admiração e respeito mútuo. No entanto, com que frequência essa história significativa é contada com a devida profundidade e reconhecimento? Infelizmente, não tão frequentemente quanto merece. No entanto, não se pode negar o fato de que essa rainha africana ocupa um lugar de honra na narrativa bíblica, o que atesta o valor imutável que Deus atribui aos povos africanos e aos seus líderes em seu plano abrangente. Não menos importante é a menção da Etiópia, Cuxa, nos livros proféticos. Este país, conhecido nas Escrituras como Cuxa, surge como uma nação dotada de força, dignidade e significado espiritual. O profeta Isaías, por exemplo, prediz que a Etiópia trará ofertas a Deus, o que indica não apenas sua presença na história bíblica, mas também sua missão espiritual única. Isso refuta a noção ocidental comum de que apenas Israel desempenhou um papel importante nos eventos bíblicos. A Bíblia mostra claramente que o plano de Deus abrange todas as nações e os africanos ocupam um dos lugares mais significativos nele. No Novo Testamento encontramos outra figura notável, o eunuco etíope, descrito no livro de Atos. Este alto oficial, responsável pelos tesouros da rainha da Etiópia, buscava iluminação espiritual e foi convertido por Filipe. Seu batismo atesta que a mensagem do Evangelho se espalhou rapidamente entre os povos africanos, mesmo antes de alcançar muitas outras regiões do mundo. A história desse eunuco enfatiza que os africanos foram alguns dos primeiros gentios a aceitar o Evangelho e a difundi-lo para além de Israel. É impressionante perceber que esses personagens africanos não apenas estiveram presentes na história bíblica, mas também desempenharam papéis cruciais em momentos decisivos. Infelizmente, muitas dessas histórias foram contadas superficialmente ao longo dos séculos, como se fossem meros detalhes ou notas de rodapé. Contudo, ao nos aprofundarmos nessas narrativas, descobrimos um fio espiritual que conecta cada um desses personagens a uma missão divina para a humanidade. Simão Ciraneu, carregando a cruz, a rainha de Sabá em busca de sabedoria. Os etíopes mencionados nas profecias, todos formam um mosaico que revela o povo africano como parte intrínseca da história de Deus. Imagine o que aconteceria se cada pessoa conhecesse essas histórias em toda a sua profundidade. Imagine jovens africanos percebendo que seus ancestrais não só estão presentes na Bíblia, mas também possuem um legado de fé, coragem e missão espiritual. Isso transformaria radicalmente sua autopercepção, sua relação com a fé e sua própria identidade. É exatamente aqui que reside a importância do resgate e da popularização dessas narrativas esquecidas. Ao refletir sobre as narrativas bíblicas, é válido questionar como essas histórias antigas ressoam na vida contemporânea. Quais lições de fé, resiliência e propósito podem ser extraídas dessas páginas? É crucial lembrar que cada palavra na Bíblia tem seu significado, e a presença de personagens negros nessas passagens atesta que o plano de Deus se estende muito além da compreensão humana. Ao aprofundar-nos nas Escrituras, torna-se evidente que Deus sempre teve um plano para cada nação, incluindo os povos africanos. É notável como a missão espiritual das pessoas negras se manifesta em diversos episódios bíblicos, seja explicitamente ou simbolicamente, ligando-se a um propósito profético que se moldou ao longo dos séculos. A linhagem de Cuxa, por exemplo, surge em momentos-chave da narrativa, sempre marcada por força, resistência e um chamado especial. Não é por acaso que nomes como Etiópia, Egito e outras terras africanas aparecem em textos proféticos, indicando que o plano de Deus não se restringe a um único povo ou região. Desde o início do livro de Gênesis, o Criador demonstrou que todas as nações têm seu papel,
e os povos africanos são parte integrante dessa sagrada missão. O Salmo 68, versículo 31, ou 67, versículo 32 em algumas traduções, serve como um exemplo marcante dessa conexão. A Etiópia estenderá suas mãos para Deus. Este versículo soa como uma profecia que ecoa em nossos dias, antecipando um tempo em que os povos africanos, apesar de séculos de dor e opressão, levantarão suas mãos em adoração e reconhecimento do verdadeiro Deus. Isso não é apenas uma frase bonita, mas uma proclamação de destino espiritual, uma promessa de que as pessoas negras sempre estarão ligadas por um pacto com o Senhor. Ao longo de toda a Escritura encontramos confirmações de que esses povos seriam instrumentos de testemunho e fé, mesmo quando se tentou privá-los de sua relevância histórica e cultural. Ao refletir sobre a missão espiritual, é fundamental lembrar que cada povo carrega uma identidade única, dada por Deus. A força, a resiliência e os talentos das pessoas negras não são apenas características culturais, mas sim sinais de um chamado que vem do alto. A história testifica que mesmo após séculos de escravidão, injustiça e marginalização, as pessoas negras mantiveram sua espiritualidade, seu louvor e sua fé. Essa é uma prova viva de que há algo especial nessa linhagem. A Bíblia mostra claramente que Deus sempre se lembra daqueles que clamam a Ele, e muitos textos indicam que os povos africanos são parte desse plano de redenção global. É igualmente importante notar como os profetas do Antigo Testamento mencionam essas nações. O livro de Sofonias, por exemplo, contém referências à região de Cuxa, demonstrando que Deus sempre esteve ciente dos povos além de Israel. Essas menções não são acidentais. Elas carregam mensagens profundas, lembrando-nos de que a fé e a justiça de Deus não se limitam a fronteiras geográficas. Imagine o impacto que isso tem quando percebemos que a Bíblia, por tanto tempo interpretada por uma perspectiva eurocêntrica, contém em seu texto o reconhecimento da significância espiritual dos povos negros. É como se Deus estivesse dizendo: "Vocês sempre fizeram parte do meu plano." Você já notou como a presença de povos africanos nas Escrituras frequentemente coincide com momentos cruciais da história? Lembra-se da história de José, vendido como escravo no Egito, de onde o Senhor posteriormente salvou sua família da fome, enviando bênçãos a todo o povo. Ou pense em como o Egito, uma terra africana, se tornou um refúgio para o menino Jesus, que fugia da crueldade de Herodes. Não é impressionante? Foi uma terra africana que foi escolhida como lugar de proteção e cumprimento de palavras proféticas. E ao longo dos séculos, a força espiritual continuou viva nos descendentes desses povos. Você consegue ver como essa história está intrinsecamente ligada a uma missão especial do povo africano. Na linhagem de Cuxa, vemos um povo distinguido por coragem e sabedoria. Apesar de todas as tentativas de apagar sua grandeza da memória, as Escrituras testificam que esses povos sempre ocuparam um lugar especial no coração de Deus. Se pensarmos bem, as menções a Cuxa, Etiópia e Egito são sinais de que Deus escolheu essas terras como exemplos de força e fé. E isso não pode ser ignorado. Portanto, quando falamos de missão espiritual, estamos nos referindo a algo mais do que apenas um contexto histórico. Trata-se de um chamado profético, de uma responsabilidade espiritual que é transmitida de geração em geração. Talvez você já tenha ouvido essas linhas muitas vezes, mas nunca tenha refletido sobre seu profundo significado. Chegou o momento de abrir os olhos para uma verdade que por muito tempo permaneceu nas sombras. Outro fato impressionante é o reflexo da missão espiritual do povo africano no presente. Mesmo após séculos de sofrimento, injustiça e luta pela liberdade, a fé dos africanos permanece inabalável. Você já notou como a música, a arte, a forma de adoração e a conexão com Deus dos povos africanos possuem uma força especial? E isso também faz parte do chamado. Uma espiritualidade viva, pulsando com uma conexão direta com o divino, não pode ser explicada apenas pela cultura. É algo que emana das raízes espirituais do povo. Ao nos voltarmos para as profecias, vemos que muitos textos bíblicos apontam para um tempo de restauração. A Etiópia, por exemplo, é mencionada como um povo que reconhecerá e exaltará o Senhor.
E já observamos isso no crescimento da fé cristã em diversas regiões da África. Mas isso é também um convite ao reconhecimento do valor e da missão espiritual que carregamos. Tudo isso nos lembra que ninguém é esquecido por Deus, muito menos um povo que conheceu tanta dor e injustiça. O que aconteceria se todos compreendessem essa missão espiritual? Se todos entendessem que existe uma profecia apontando para o papel do povo africano na história da salvação? Essa verdade é capaz de transformar mentes, fortalecer identidades e reavivar a fé de muitas pessoas. É por isso que essas passagens foram ignoradas ou pouco exploradas por tanto tempo, pois a verdade liberta, e quando um povo reconhece seu propósito divino, ele se levanta com força e autoridade. É impossível falar sobre a história do povo africano na Bíblia sem abordar a questão de porquê, ao longo dos séculos, ela foi distorcida, silenciada e até mesmo embranquecida. Existe uma tendência histórica, um apagamento intencional orquestrado por sistemas de poder, especialmente durante os períodos de colonização e expansão imperialista. A narrativa bíblica, que deveria ser um relato de fé, inclusão e revelação, foi utilizada como ferramenta para justificar a opressão, a dominação e a criação de uma visão distorcida do mundo. Ao longo da história, muitas passagens que destacam a presença, a força e a significância dos povos africanos foram relegadas ao segundo plano, enquanto outras foram reinterpretadas para apoiar uma visão eurocêntrica. Do ponto de vista do poder e controle, os motivos para a distorção da narrativa bíblica estão enraizados nas ambições coloniais. Líderes religiosos e políticos europeus perceberam que a fé poderia servir como uma poderosa ferramenta de manipulação e subjugação. Ao longo dos séculos, uma imagem dos personagens bíblicos foi criada, adaptada à cosmovisão ocidental. Em obras de arte, Jesus, Moisés, Maria e outros são representados com traços europeus. Essa estratégia não se limitava à estética. Ela reforçava na ideia de que a fé e a história pertenciam à cultura europeia, obscurecendo a contribuição e a identidade de outros povos, especialmente os africanos. Assim, nasceu uma colonização espiritual, na qual a narrativa era remodelada para manter a supremacia cultural dos eleitos. A era da escravidão tornou-se outro catalisador para a distorção das verdades bíblicas. Homens e mulheres negros foram sistematicamente privados de sua dignidade humana. Para justificar essa crueldade, textos bíblicos foram distorcidos ou citados seletivamente. A maldição de Noé sobre Canaã foi falsamente interpretada como uma justificação para a escravidão do povo africano. Essa interpretação errônea foi disseminada com o objetivo de afirmar a ideia de que os descendentes de Cam, ou seja, os africanos, estavam destinados à escravidão. No entanto, uma análise profunda do texto bíblico em seu contexto original refuta essa narrativa racista. Mas, apesar disso, uma mentira secular enraizou-se na consciência de muitos, transformando-se em uma espécie de verdade. Esse processo de embranquecimento da memória coletiva permeou as traduções da Bíblia, as pregações, os trabalhos teológicos e as instituições de ensino. Grande parte do ensino sobre as Escrituras ignorou a presença africana, apresentando-a como algo insignificante ou ausente. No entanto, os povos africanos desempenharam papéis cruciais nos eventos bíblicos. Por exemplo, como ignorar o fato de que a história de Moisés, do êxodo e da libertação de Israel se desenrola em solo africano. Como esquecer que Jesus, quando criança, encontrou refúgio no Egito, fugindo da morte. O silêncio sobre esses fatos demonstra um desejo de diminuir a importância da contribuição africana para a história sagrada. Nos tempos da expansão europeia, a conquista de territórios e a exploração de recursos foram complementadas pela subjugação de mentes e almas, e a fé tornou-se uma das ferramentas mais eficazes para atingir esse objetivo. Ao apresentar uma versão europeizada da Bíblia, os colonizadores impuseram a ideia de que o homem branco era o centro da fé, e os africanos eram apresentados como pagãos ou povos sem história. Isso não só prejudicou a autoperceção de milhões de pessoas, mas também distorceu o verdadeiro significado das Escrituras, que sempre pregaram a igualdade, a unidade e o amor entre todos os povos. Ao longo dos séculos, como tecelões habilidosos, os historiadores moldaram nossa percepção do passado,
selecionando e ocultando cuidadosamente certas narrativas. Mas chegou a hora de parar e nos perguntar: com que frequência questionamos a versão da história que nos é apresentada? Com que frequência nos perguntamos por que alguns capítulos e personagens permanecem nas sombras? A verdade é que essa manipulação não se perdeu no tempo, mas continua a influenciar nossa percepção da fé hoje. A imagem da história bíblica que temos foi formada ao longo dos séculos sob a influência de interesses políticos e religiosos. E nossa tarefa hoje é corrigir essa injustiça, restaurar a verdade e devolver o lugar de direito àqueles que sempre foram parte integrante dessa história. Um dos exemplos mais claros dessa distorção é a imagem da África, que por séculos tem sido associada à pobreza, ao sofrimento e à escuridão. Esse estereótipo criado em torno de um continente inteiro contradiz radicalmente o que vemos na Bíblia. A África é apresentada a nós como uma terra de riqueza, sabedoria, força e significância. Foi de lá que vieram reis, rainhas, guerreiros e servos fiéis de Deus. É importante lembrar disso, pois a identidade espiritual de um povo está intrinsecamente ligada à forma como ele se vê no plano divino. Quando a história é apagada, um povo inteiro perde parte de sua força e fé. Compreender este tema pode evocar uma avalanche de emoções. Talvez você esteja se perguntando: por que nunca me contaram isso antes? Gudtürik, ou como posso saber onde está a verdade? É por isso que precisamos falar sobre isso abertamente, sem medo e sem censura, trazendo corajosamente à luz o que foi ocultado. Um estudo atento da Bíblia mostra que Deus sempre esteve presente em todas as culturas e povos. O problema não reside na palavra de Deus, mas em como ela foi usada por pessoas para alcançar poder e divisão. As profecias referentes à Etiópia e a outros povos africanos estão espalhadas pelas páginas da Bíblia, como pedras preciosas, indicando que esses povos sempre foram parte da história da salvação e do cumprimento das promessas divinas. Não é por acaso que livros proféticos como Isaías e Jeremias, bem como os Salmos, mencionam repetidamente os povos africanos como participantes do plano de Deus ao longo da história. Essas passagens não apenas glorificam a força e a grandeza desses povos, mas também apontam para um futuro em que eles desempenharão um papel fundamental no reconhecimento e adoração do verdadeiro Deus. No livro de Isaías 18, por exemplo, vemos uma profecia dirigida à terra de Cuxa, descrevendo seu povo como alto e forte, trazendo presentes a Deus. Essa descrição não é apenas geográfica, mas também espiritual, enfatizando o destino divino dessas terras e do povo africano, que é relevante ainda hoje. O Salmo 68, versículo 31, contém outro exemplo marcante, afirmando que a Etiópia estenderá suas mãos para Deus. Esta frase curta, mas profunda, é uma declaração profética de que o povo etíope, e em geral os povos africanos, se encontrarão com o Criador, reconhecerão sua glória e se tornarão instrumentos de adoração. Esta promessa que atravessou séculos ressoa ainda hoje como um chamado à restauração da identidade espiritual desses povos. Não é surpreendente perceber como a Bíblia reconhece e valoriza a presença africana em seus textos. Enquanto a história ocidental por muito tempo tentou apagá-la ou ignorá-la, Deus, por assim dizer, deixou pistas em cada página, lembrando-nos de que todas as nações são parte de seu plano eterno. Nas profundezas dos textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento estão ocultas profecias que dizem respeito não apenas ao destino de Israel, mas também ao futuro dos povos africanos, que são parte integrante do plano divino. Já nas profecias de Jeremias encontram-se menções a governantes e povos africanos, o que atesta a significância estratégica e espiritual da África desde os tempos antigos. Isso não é apenas uma referência histórica, mas um testemunho de uma profunda conexão espiritual. Os descendentes de Cam e Cush, pessoas negras, sempre estiveram presentes nas grandes narrativas bíblicas, atuando como protetores, como o eunuco etíope que buscava compreender a palavra de Deus, ou portadores de sabedoria, como a rainha de Sabá, que reconheceu a grandeza do Deus de Israel. É importante perceber que essas profecias não se limitam ao passado. As interpretações modernas dessas profecias apontam para sua relevância duradoura.
As promessas de que a Etiópia estenderá suas mãos para Deus e que o povo de Cush reconhecerá sua soberania continuam a se cumprir em nossos dias. Em diversos cantos do mundo, os descendentes desses povos estão despertando para a fé, redescobrindo sua identidade espiritual e assumindo o papel de líderes no avivamento espiritual de suas comunidades. Isso não é uma coincidência, mas um cumprimento direto de profecias que ressoam através dos milénios. No contexto contemporâneo, essas profecias falam de um tempo de restauração. A África, por muito tempo submetida à exploração e opressão, vive um avivamento. Há um despertar da consciência, uma reavaliação do valor espiritual e histórico que sempre esteve presente na Bíblia. Esse despertar não é apenas político ou social, mas, acima de tudo, espiritual. As promessas das Escrituras falam não apenas de bênçãos materiais, mas de um retorno à missão divina original desses povos. Ao longo da história, essas passagens foram frequentemente interpretadas superficialmente ou mesmo ignoradas. No entanto, ao olharmos para a Bíblia sem preconceitos, podemos ver que Deus sempre se dirigiu a todos os povos com amor e um propósito definido. A menção da Etiópia, encontrada em vários livros, de Gênesis ao Novo Testamento, serve como um lembrete constante do legado espiritual dos povos negros e de seu lugar especial no coração do Criador. Surge a pergunta: por que essa mensagem não é pregada mais ativamente? Talvez porque ela desperta uma consciência coletiva que incomoda aqueles que preferiam considerar esses povos esquecidos ou inferiores. A compreensão do significado dessas palavras causa um tremor. Imagino o que seria se as pessoas desde cedo soubessem que a Bíblia fala da grandeza dos povos africanos, que suas histórias estão entrelaçadas com os milagres e as promessas de Deus. Como isso mudaria sua autopercepção? Como isso poderia restaurar a autoestima e a fé daqueles que, por séculos, foram ensinados a se considerar insignificantes? A verdade é que essas profecias são chaves que abrem portas para uma compreensão que muda para sempre a visão da Bíblia. É bastante provável que neste momento surja a legítima questão: de que maneira as palavras mencionadas se relacionam com as realidades da vida moderna? A resposta reside no seguinte: essas promessas atestam que o Todo-Poderoso jamais se esqueceu das pessoas de ascendência africana, nunca suspendeu sua missão nem apagou sua história da memória. Mesmo nos momentos em que a história secular tentou relegar seu passado ao esquecimento, Deus invariavelmente manteve viva a recordação de sua significância espiritual. Isso implica que existe um legado de fé e força ao qual se pode recorrer, uma promessa que continua ativa até os dias atuais. Essas profecias representam um convite para o reencontro com essa verdade e para a sua contínua disseminação. A este respeito, propõe-se uma reflexão sobre alguns aspectos. Por exemplo, pode-se recordar a profecia de Isaías concernente à Etiópia, ou o Salmo 68, no qual se proclama que as mãos serão erguidas a Deus. Vale também atentar para as palavras de Jeremias que testemunham a presença dos povos africanos nos desígnios divinos. Ao ponderar sobre isso, é importante lembrar que esta é apenas uma pequena parte do quadro geral. Há ainda muitas descobertas por vir e cada novo detalhe contribui para a expansão de nossos horizontes e o fortalecimento da fé. As revelações vindouras permitirão uma penetração ainda mais profunda na essência dessa missão divina que abrange gerações inteiras. Ao nos voltarmos para essas profecias e notarmos a marcante presença dos povos africanos na Bíblia, somos inevitavelmente levados a questionar: de que forma essa missão sagrada pode inspirar as pessoas de ascendência africana nos dias de hoje? Qual o significado dela para a da realidade contemporânea? A verdade é que, quando um povo redescobre sua história e compreende seu pertencimento a algo maior, quando entende que lhe foi confiada uma missão espiritual especial, isso muda radicalmente sua percepção do mundo e a manifestação de sua fé. Não se trata apenas de tomar conhecimento de fatos históricos, mas de se conectar a um propósito que transcende uma geração. Essa conexão é tão poderosa que, ao tomar consciência de sua verdadeira identidade, a pessoa se torna imune à opressão e às mentiras, que não podem apagar a chama de sua fé e dignidade.
Ao longo da história, pessoas de ascendência africana foram levadas a crer em narrativas que as apresentavam exclusivamente como escravas, submissas e inferiores. Essa mentira foi repetida tantas vezes que se infiltrou na consciência e na cultura de muitos, apagando da memória a existência de dinastias de reis, rainhas, profetas e guerreiros que foram instrumentos nas mãos de Deus para realizar grandes feitos. Hoje, o resgate dessa identidade espiritual é como acender uma luz em um cômodo que permaneceu em trevas por séculos. A consciência de sua verdadeira essência aos olhos de Deus abre possibilidades ilimitadas para a concretização dos propósitos divinos. Esta missão sagrada é, antes de tudo, um chamado ao despertar e à ocupação do lugar de honra que sempre foi previsto no plano divino. A conexão com a realidade atual é evidente. Pessoas de ascendência africana em todo o mundo demonstram uma capacidade impressionante de superar adversidades. Apesar da escravidão, racismo, segregação e inúmeras manifestações de injustiça, elas mantiveram resiliência, criatividade e vitalidade. E isso não é apenas uma característica cultural, mas um reflexo da promessa de Deus. Assim como o povo de Israel sobreviveu aos períodos mais sombrios de sua história devido à sua aliança com o Criador, pessoas de ascendência africana também são portadoras de uma aliança, da qual muitos nem sequer estão cientes. A fé, a música, as formas de celebrar a resistência e a alegria, mesmo em meio à dor, são sinais de um povo com uma missão espiritual maior do que qualquer história opressora que tente relegá-lo ao esquecimento. Trata-se da restauração da autoconsciência, o que implica não apenas o orgulho pela cultura e história, mas também a reconexão com a essência espiritual. Isso pressupõe a compreensão de seu papel em um propósito que tem suas raízes no livro de Gênesis. Na linhagem de cada indivíduo flui a história de reis como Salomão e Davi, de mulheres sábias como a rainha de Sabá, e de personalidades que foram instrumentos de Deus, como Simão de Cirene. Compreender esse fato permite que a pessoa perceba que possui um propósito eterno, e essa mensagem precisa ser difundida, pois concede liberdade, fortalece o espírito e aponta a direção para o presente e o futuro. As realidades contemporâneas, com suas dificuldades, criam um terreno fértil para essa redescoberta. Atualmente, observam-se movimentos culturais, espirituais e sociais voltados para a restauração de identidades perdidas e a revelação do que por muito tempo esteve oculto. Cada reconhecimento do valor de sua história é como uma peça do quebra-cabeça da humanidade se encaixando em seu devido lugar. Ao refletir sobre isso, o indivíduo participa de um despertar de consciência e fé capaz de transformar gerações inteiras, começando pelo reconhecimento de sua origem e chamado. A missão espiritual do povo negro não se limita à sobrevivência ou à resistência. Ela consiste em inspirar, ensinar, criar e ser um exemplo vivo de fé e perseverança. Eles demonstram ao mundo que mesmo nos tempos mais difíceis sempre há esperança, uma luz do alto que não pode ser apagada. Comunidades negras em todo o mundo preservaram suas tradições, música e a espiritualidade apesar da opressão. Isso serve como prova de que a chama nunca se extinguiu. Agora é o momento de alimentar essa chama com a verdade, o conhecimento e a consciência do propósito divino. Imagine se cada jovem negro crescesse com a consciência de que sua história está refletida na Bíblia, que seus ancestrais desempenharam um papel importante em grandes eventos e que sua vida possui uma missão espiritual única. Isso mudaria radicalmente sua autopercepção e sua abordagem aos desafios do mundo. É essa mensagem de identidade, dignidade e propósito que precisa ser difundida. Quando uma pessoa reconhece sua essência, nenhuma palavra do mundo poderá abalá-la, pois ela sabe que seus passos são guiados por uma grande promessa. Vale a pena refletir sobre o que essa mensagem desperta em cada pessoa. Não é apenas uma reflexão, mas uma afirmação de uma verdade que esteve oculta, mas que agora se revela. É importante considerar como essa revelação transforma a fé. Até então havia uma percepção de uma história e um legado espiritual ocultos que por muito tempo permaneceram nas sombras, mas que sempre estiveram diante dos olhos, registrados nas páginas da Bíblia.
Essa revelação não é apenas um novo conhecimento ou uma curiosidade interessante, mas algo capaz de mudar a maneira como nos vemos, nossa fé, identidade e propósito no mundo. Quando uma pessoa percebe que o povo negro, com toda a sua história de luta, dor e superação, sempre fez parte do plano divino, algo se desperta dentro dela, como se uma voz interior dissesse: "Você sempre esteve no centro dessa história, e agora é a hora de abraçar essa verdade." Muitas gerações viveram e continuam a viver enredadas em narrativas que diminuem sua dignidade e importância. Lembremos de como frequentemente nos deparamos com representações da fé cristã onde personagens negros parecem desprovidos de um papel central, como se sua contribuição para a história espiritual fosse insignificante. Isso não é apenas uma lacuna lamentável nos registros históricos, é um trauma espiritual profundo que não cicatriza há séculos. A verdadeira cura espiritual começa com a consciência da verdade, com a restauração de uma identidade violada, com o entendimento de que a pessoa sempre foi amada, escolhida e chamada pelo Altíssimo. Tal cura não pode ser concedida pela sociedade ou pelo governo. Ela nasce de dentro, no momento em que a pessoa abre a palavra de Deus e encontra nela o reflexo de sua própria história. Uma história que deixou uma marca indelével me vem à mente. Um jovem afro-americano criado na igreja, ao ouvir as histórias dos heróis bíblicos, não conseguia se sentir parte dessa grande narrativa. As imagens de Jesus, profetas e apóstolos sempre estiveram distantes de sua realidade, o que involuntariamente o fazia sentir-se apenas um observador, e não um herdeiro da fé. Mas um dia, ao ouvir uma pregação sobre Simão de Cirene, um homem negro que ajudou Jesus a carregar a cruz, ele experimentou um profundo impacto. Pela primeira vez ele percebeu que seu povo não apenas estava presente na história bíblica, mas desempenhava um papel crucial no maior ato de amor da humanidade, a crucificação de Cristo. Essa descoberta tornou-se um divisor de águas em sua vida. Ele começou a estudar as raízes africanas do cristianismo e se viu como uma pessoa investida de uma missão divina. Essa história, verdadeira e comovente, ressoa com os destinos de muitos que refletem sobre o assunto. Quando falamos de chamado espiritual, não se trata apenas de ritos religiosos, mas de uma reconexão com o que Deus originalmente quis comunicar a cada pessoa. Ele nunca destacou um único povo, proclamando desde os tempos antigos que todas as nações, tribos e línguas fariam parte do seu reino. Porque então essa verdade foi distorcida? Porque a história do povo negro foi obscurecida? A resposta é simples: a verdade liberta. Quando um povo reconhece sua participação em algo grandioso, ele deixa de se sentir oprimido, ele se levanta com a força da fé e a certeza do cumprimento do plano divino. Imagine-se parte dessa grandiosa história. Lembre-se de todas as dificuldades que enfrentou, de todas as vezes em que foi subestimado, de todas as batalhas que pareciam sem esperança. Reconheça que, assim como os personagens bíblicos negros, você possui a mesma resiliência, a mesma força de espírito e a mesma missão. O chamado espiritual não é apenas para aqueles que viveram em um passado distante. Ele é dirigido a você também. Deus ainda hoje levanta pessoas que reconhecem sua identidade para transformar o mundo, para levar luz onde muitos veem apenas escuridão. Talvez você não esteja aqui por acaso, mas para fazer parte de um movimento de avivamento e restauração. Essas reflexões nos levam ao tema da reparação cultural. Por muito tempo, a história do povo negro foi apresentada de forma unilateral, apenas sob a ótica do sofrimento, como se tudo tivesse começado e terminado com a escravidão. Mas chegou a hora de contar a história completa, de lembrar da existência de reinos poderosos, de grandes rainhas e reis, de sábios e guerreiros que serviram a Deus com devoção extraordinária. A reparação cultural começa com o reconhecimento de que a Bíblia é um livro que fala também sobre nossa história, nossa fé e nosso valor. Eu os convido a se aprofundar nessa verdade e a sentir sua conexão inseparável com ela. Talvez neste momento, ao ouvir estas palavras, você sinta algo especial, que o impele a um conhecimento e uma exploração mais profunda. É, sem dúvida, o Espírito de Deus tocando seu coração, chamando-o a reconhecer sua participação em uma grande missão. Não são apenas ecos do passado, mas também sua história pessoal, na qual você desempenha um papel importante.
Pense como essa revelação afeta suas crenças e sua visão de mundo. Ela fortalece sua fé em si mesmo e em suas capacidades. Permite que você veja um propósito maior para a sua vida. É assim que o fogo inabalável da fé é mantido, o elo entre as gerações é fortalecido e nossa identidade comum é formada.